Poder abrir no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. O versículo vai ser o 24. Mateus, capítulo 13, versículo 24. Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer caminho fora dele é um atalho. Qualquer verdade fora da palavra é uma mentira. E qualquer vida fora de Jesus está morta. Aleluia. Porque tudo foi feito por sua palavra, e sua palavra sustenta todas as coisas. Porque por ela todas as coisas foram criadas, e sem ela nada disso existiria. Pois honra, glória, louvor e exaltação a Deus. Aleluia. Mateus 13, 24. Que diz assim: Palavra do Senhor. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tens então um joio? E ele disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhe disse: Não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixes crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra. Que nessa noite, Senhor, a tua igreja venha ouvir a tua palavra, pois só ela é capaz de transformar, Senhor. Tudo que acontecer nessa noite, honra, glória seja para ti. Que tua palavra vai e produz o fruto para o qual tem sido enviada. É assim que eu oro e agradeço, e quem concorda, amém. Tome o nosso assento. Glória. Glória a Jesus. Aleluia. Quero trazer uma meditação para a igreja que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, bem conhecida, parábola do trigo e do joio. Glória a Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus começou o seu ministério, ele assumiu com 30 anos de idade, por ser judeu, da descendência judaica, pois um homem judeu só tinha autoridade para falar sobre alguma coisa ou sobre religião quando atingia uma certa idade. É por isso que você observa quando Jeremias é chamado, ele diz que é moço, porque Jeremias ainda não tinha uma certa idade para que os judeus pudessem parar e ouvir a Jeremias. É por isso que há um tempo determinado, e Jesus espera esse tempo. Aos 30 anos de idade ele assume o seu ministério, ele começa a pregoar o Evangelho, e o ministério de Jesus é dividido em algumas etapas. Percebemos que logo no início ele começa o seu ministério com o Sermão da Montanha. Ele começa falando o Sermão da Montanha para o povo que ouve, um sermão duro, uma palavra mais dura, onde a lei de Moisés dizia que era olho por olho, dente por dente, e aquele que matou o seu irmão poderia vingar o seu irmão matando ele, porque olho por olho, dente por dente, dizia a lei. Aí no Sermão da Montanha, Jesus vem dizendo: se irar-te com teu irmão no fundo do teu coração, em verdade vos digo que já pecou. E parece que Jesus no sermão vem apertando o cerco, pastor José, porque quando olhamos para a lei, parece que a lei era mais dura, mas Jesus, quando vem pregando Jó, ele começa vindo diferente, porque na lei de Moisés dizia que um homem só adulterava quando era pego em adultério. Aí Jesus no Sermão da Montanha começa apertando, dizendo: em verdade vos digo, se tu olhar para a tua irmã e a desejar no teu coração, tu já... Então parece que a graça que se apresenta no início, pastor Rogério,
parece que ela começa a apertar mais um pouco. E parece que a graça que achamos que é facilidade de vida, é uma forma nova de viver, e é uma permissão para pecar. Não é bem isso que no início do seu ministério ele começa mostrando que é difícil. E a graça agora começa imprensando os homens, os judeus, os religiosos da época, demonstrando que era mais difícil com ele. Jesus cada vez vai fechando a brecha para que o povo possa entender que não há salvação por outro meio que não fosse ele. A graça começa o seu ministério com um sermão da montanha, e um sermão arrojado, um sermão duro, que quando as pessoas ouviam não queriam receber. Assim começa o ministério de Jesus. Aí vem a segunda etapa do ministério. Os discípulos já são chamados, Jesus já passa a ser conhecido em Jerusalém e região. E agora na segunda etapa do seu ministério, pastor Rogério, começam os milagres de Jesus. O povo começa a seguir multidão, porque além do discurso duro que Jesus começou, mas o povo começou a se engraçar, porque agora tem milagre. E o povo já não lembrava do sermão duro pregado no início do seu ministério, porque o milagre era mais importante, porque sempre está faltando alguma coisa e necessitamos de algo, e Jesus podia dar isso, e a multidão sempre acompanhava. E o seu ministério agora começa na segunda etapa com milagres, e multidões aumenta em busca de Jesus. Aleluia. Vem a terceira etapa do seu ministério, chegando ao fim próximo da crucificação de Jesus. E Jesus começa a perceber que em Jerusalém já tem religião demais. O judeu, o seu próprio povo religioso, havia os fariseus, uma seita chamada Zelote. Havia muita seita naquela época, não é nos dias de hoje. Havia, em outras palavras, muitas igrejas. E o povo que ouvia a mensagem de Jesus pela primeira vez se perguntava: mas para qual igreja devemos ir? Para onde quem sabemos que está salvo? E Jesus percebe isso. E agora a terceira etapa de Jesus, do seu ministério, ele começa a pregoar e falar por parábola. E nessa parábola que lemos aqui, Jesus começa a falar do joio e do trigo. O trigo bem conhecido naquele lugar, naquela época, porque era a fonte de alimento. O trigo era quem produzia o pão. O pão era quem supria a necessidade do povo. Era 90% da necessidade do povo vinha do trigo. E Jesus, na sua parábola agora, pastor José, ele começa a ilustrar sobre o joio e o trigo. Já o joio era uma planta muito parecida com o trigo. Olhando de longe ou talvez de perto, quem não tivesse conhecimento com a plantação não ia saber distinguir quem era o trigo e quem era o joio. De longe se olhava, era uma plantação só, aleluia. Era só trigo que havia ali. Mas a parábola está dizendo, e o texto está dizendo, que Jesus conta que o dono da fazenda, os agricultores trabalhavam com isso. Eles conheciam de perto, sabiam o que era joio e sabiam o que era trigo. E a plantação foi de trigo, Fabi. O texto começa a dizer que o fazendeiro plantou o trigo e a terra era boa. E o texto começa a dizer que a terra era boa. E agora vem dizer que à noite veio o inimigo, seu Edson. E onde havia plantado o trigo, agora o inimigo começa a plantar o joio. E o joio é muito parecido com o trigo. Quase não se havia diferença a não ser no resultado final. Porque o joio era uma planta altamente venenosa. Uma vez consumida, essa planta era capaz de matar um homem de imediato. Imagine você que agora ela está misturada com o trigo, algo que te dá sustância, o alimento, o pão de cada dia. Aleluia! E agora o inimigo vem à noite e planta no meio do trigo o joio. E Jesus começa a ilustrar a quantidade de igrejas, de seita,
Em outras palavras, que havia na época de Jerusalém, e a quantidade de pessoas que se dizia ser de Deus, a quantidade de pessoas que haviam dizendo que era trigo. Mas Jesus agora começa pregando dizendo: todos são iguais, as roupas dos judeus são iguais, eles se vestem iguais, tem um tipo de barba e cabelo são parecidos. Aí Jesus começa a falar que quem não tem um conhecimento com a religião chega a confundir, porque quando olha um para um e para outro, o terno é bonito, a gravata é boa, o sapato também é de trigo, mas as atitudes são de joio. Jesus começa a pregar e eles começam a entender, pastor Rogério. E o engraçado é que antes de Jesus entrar nessa parábola, uma anterior, ele começa falando da semente. Ele começa a falar que saiu um semeador também a semear, e a semente começou a cair pelo caminho. Algumas caíram em terra boa, começou a produzir. Algumas, Fabi, caiu no meio das pedras, já não tinham tanta força. Algumas no meio do espinho, queria até crescer, mas a dificuldade da vida, de casa e do trabalho não permite. Jesus, antes de falar a parábola do joio e do trigo, ele começa pela parábola do semeador. E Jesus começa a ilustrar que a semente é a sua palavra. Tem pessoas que a recebem, até gosta, guarda no coração, mas não consegue dar continuidade. Há pessoas que querem continuar, mas o trabalho, a dificuldade, a luta do dia a dia também não consegue deixar vir para a igreja. Aí agora mais adiante entra do joio e a do trigo. E o povo, Fabi, está parado ouvindo Jesus pregar por parábola. E engraçado que ele começa a dizer, os trabalhadores chegam e dizem: Senhor, alguém plantou o joio no meio do trigo, tu queres que nós vamos lá e arrancamos o joio? Aí o dono, conhecendo bem o que ele havia plantado e tendo um conhecimento bem também do joio, ele disse: não, deixais crescer. Engraçado que o joio também cresce em terreno bom. O joio também consegue crescer. E é por isso que olhamos e não conseguimos acreditar, porque o ministério dá certo. É por isso que olhamos, prega bem. É por isso que olhamos, o louvor é abençoado, porque a terra, o solo permite. Porque o texto diz que a terra era boa. Porque quando a terra é boa, até o que não presta cresce. Jesus está dizendo: até o que não presta, quando está aqui dentro, cresce. Meu Deus! Aleluia! Porque a terra é boa. Aí o povo agora diz: como é que eu vou conhecer quem é o joio e quem é o trigo? Porque se a terra é boa e os dois começam a crescer junto. Aí Valdeci vem aqui no capítulo 7 de Mateus e diz: conhecereis uma árvore pelos seus frutos. Mateus, Jesus pregando, continua insistindo no livro de Mateus que conhecemos uma boa árvore pelos seus frutos. O que ele consegue produzir não é como ele se veste, como ele fala, mas é o fruto que é produzido. As pessoas hoje por aí, 50% hoje da nação brasileira é evangélico, mas a atitude não demonstra o comportamento de cristão. É totalmente diferente. A quantidade de igrejas abertas aí, de todo jeito, de toda qualidade, do jeito que cada um gosta, está aí. Prega, e prega que é uma bênção, melhor que muitos. Mas quando vai começar a produzir os frutos, não tem fruto. Jesus vai descendo para Jerusalém e há uma árvore muito bonita, cheia de folhas, uma figueira. E Jesus olha de longe, seu Edson. Ele diz: vamos passar lá. Estava com fome, com certeza lá vai ter. Há pessoas que são árvores bonitas, tem sombra, tem palavra, mas João Batista diz: produzis frutos dignos de arrependimento, igreja. Quer
quebrantamento de coração. A gente vem domingo, vem sábado, vem na quarta, perdão, e ainda tem a oportunidade de ir para domingo Reginaldo ou qualquer outro ministério. A semana quase toda ouvindo palavra, mas parece que não gera dentro de nós uma verdadeira transformação. Algo impede, porque só conhecemos o joio dentro da nossa casa, porque na igreja é bênção, Jó. Na igreja todo mundo prega, na igreja todo mundo é levita, mas dentro de casa percebemos que o que se diz que é trigo é joio, porque não houve transformação de vida. Porque o evangelho que não transforma, esse não salva. Meu Deus! Aleluia! É duro de ouvir isso. Eu gosto de tentar ser o mais fiel possível à palavra de Deus, porque naquele grande dia, quando eu me apresentar diante dele, eu não vou ser julgado pelos vossos pecados, mas vou ser julgado por aquilo que eu ensino para vocês. E se eu ensinar errado, quem não tem um conhecimento da palavra tem de fazer errado. Porque toda mentira, quando chega primeiro, ela tem de ser uma verdade. Escuta isso. Toda mentira, quando chega primeiro, ela tem de ser uma verdade. Tem muita gente pregando mentira e a quem não tem um conhecimento tomando como verdade. Mas Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que eu tento ser fiel a essa palavra. Só ela é capaz de transformar o homem. Só ela é capaz de gerar o verdadeiro fruto de arrependimento. Pois a igreja hoje não tem arrependimento. Eu não falo de um arrependimento fingido. Eu falo de um arrependimento que só o dono do terreno, só o verdadeiro lavrador conhece por dentro e o dono conhecia só. Ele disse: não arranca não, deixa crescer junto, deixa crescer, porque se vocês tentarem arrancar o joio, eu tenho medo que o trigo morra. Eu tenho medo que quando vocês peguem o joio, o trigo vem junto. Escuta isso. O joio é uma planta que ela é parasita. Ela sobrevive da raiz de outra planta. Ela não tem raiz própria. Ela não consegue, se você plantar ela em um terreno que não tem nada plantado, ela não cresce. Aleluia. Meu Deus! Porque ela sobrevive da raiz de alguém. Aleluia! Glória a Deus! É por isso que foi necessário, pastor Rogério, o trigo ser plantado primeiro. Porque no Éden o terreno era bom. Porque no Éden o Senhor plantou o trigo. Adão foi plantado. Mas à noite saiu o inimigo e semeou o joio. O inimigo semeou um joio no jardim do Éden. Um jardim que era frutífero. Um jardim que havia de tudo. Mas ele semeou o joio. Porque o joio só sobrevive da raiz de alguém. O joio só sobrevive em cima do caráter de alguém. E o dono do terreno, conhecendo e sabendo, Val, ele deixa isso, deixa crescer junto. Porque se tu mete a mão e tenta arrancar esse joio, o trigo vem junto. Como assim, Charles? É por isso que você olha para igrejas grandes que tem por aí de nome que eu não vou citar, e a gente diz: Deus, como tu permite isso? Deus, por que tantos pastores fazem isso? Parece que a tua justiça não prevalece mais. Aí Deus começa a falar para mim, para você, através da palavra, quando Abraão diz a ele: se houver 2 justos em Sodoma e Gomorra, aleluia. Aí ele diz: por amor dos 2 eu não destruirei. Ele começa dizendo: tem tanta gente no meio dessa igreja que vai de coração sincero para receber a palavra. Meu Deus! E ainda que o líder dessa denominação seja um joio,
não posso eu arrancar. Porque se eu arranco esse pastor, o ministério, e no meio tem trigo, igreja. Glória a Deus. Tem trigo no meio. Aí ele tem que deixar e crescer junto. Porque no dia da colheita, aleluia, eu sei quem é o joio. Aleluia. Eu sei quem é o trigo. Jesus começa a dizer que no fim de todas as coisas, quando o céu se rasgar de uma ponta a outra, ele sabe quem vai ser arrebatado. Eles sabem quem vai subir. Porque as vestes são iguais. Talvez eu e você não consiga identificar. Porque chega aqui de terno, gravata, chega aqui louvando, adorando, e na maioria das vezes ainda chora. Meu Deus. Mas o Senhor conhece por dentro. Aleluia. Ele conhece o pastor Rogério. Jesus diz: deixais crescer junto. Em Israel, seu Edson, a colheita do trigo só se dava na época de vento. Quando o vento era mais forte em Israel, era o tempo de colher o trigo. Aleluia. Porque quando o vento soprava com muita força, o trigo, que é trigo, quando recebia a pancada de vento vindo do Oriente, o trigo se deitava. Porque o trigo não pode ver uma ventania. O trigo não pode ver uma dificuldade. Porque quando o trigo percebe que a ventania está chegando, o trigo que é trigo, ele se deita perante o seu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Facilitando assim a colheita daqueles que vinham colher. Já o joio insistia em permanecer de pé. O caule do joio era duro. Mediante o vendaval, as dificuldades, o joio entendia que ele por si só conseguia continuar plantado no campo. E quando o vento vinha, sem que ninguém colhesse, na maioria das vezes ele se quebrava por si. Porque o texto em Jeremias 17 diz que o vaso se quebrou. Porque na maioria das vezes o que o joio precisa é se quebrar por si só, para que um dia entenda que ele precisa ser trigo. Aleluia. É trigo, igreja. Na parábola das 10 virgens, era 10 virgens. As 10 havia candeeiro, as 10 estava com azeite, mas no decorrer da caminhada o texto diz que 5 foram prudentes, 5, as 10 eram virgem, as 10 havia com candeeiro, havia azeite, mas no decorrer da caminhada algumas, por imprudência, deixou faltar, mas as 10 eram iguais. O que quer dizer com isso, Charlie? É que no decorrer da caminhada começamos a negligenciar. Achamos que já ouvimos demais essa palavra. Achamos que somos conhecedor demais da palavra. E às vezes chega a ser cansativo. Pois eu termino dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aleluia. Porque a aparência não é sinal de salvação, mas vidas transformadas. A aparência não leva ninguém ao céu, mas um caráter transformado leva você diante de Cristo. Aleluia. Eu quero convidar aqui o